Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Magrela e vamos para mais uma análise do nosso Bom Dia GBP USD. Eu estava operando nesse instante, né? Eu vi uma oportunidade aqui no GBP e fiz uma compra, né? Trabalhei uma compra nessa área aqui. Vou já explicar por que eu peguei essa compra. Deixa eu pegar aqui meu ponto fixo. Explicar por que eu peguei essa compra. O mercado em tendência de baixa, porém, eu tinha uma área aqui, né? Uma área de order block que se encontrava em aberto. Uma área de order block aqui, order block de 3 minutos, né? Tem uma order block aqui, né? Só que eu marquei toda a área porque aqui é uma área onde o preço tende a estar trabalhando. Por mais que eu tenha um pavio, mas aqui nessa área, em time frames menores, eu vou ter order blocks também. Então, eu marco toda essa área, né, de reversão do preço, né, uma área de fechamentos de contratos. Então, eu fiz a entrada seguinte. Eu observei que o mercado estava assim, em tendência de queda, quebrando estrutura, né. Vou já falar da entrada de ontem, da área de ontem que a gente estava aguardando, mas enquanto isso, observei que o mercado estava respeitando, né, quebrando, fechando os contratos, tudinho caindo, quebrando a estrutura. Porém, quando ele chegou nessa área aqui, né, ele bateu, teve uma retração, foi lá em cima, fechou contratos e gerou liquidez interna. Já fiquei observando, né, essa liquidez interna quando ela foi gerada e foi capturada. E aí o mercado veio, subiu, né, ficou aqui gerando liquidez acima, fez o fechamento de contratos, simplesmente, né, veio abaixo, fechou os contratos na área de order block, simplesmente quebrou a estrutura, né, capturando toda essa área de liquidez, gerando mais e capturando também mais acima. Ou seja, puxei a FIBO desse último topo ao último fundo e aguardei minha área de 78 do preço, né? Minha área de 78 da FIBO ficou mais ou menos nessa área. Mercado veio, desceu, bateu. Vou até puxar a FIBO pra gente ficar melhor entendimento. Puxei de cima para baixo, de baixo para cima, não importa, e fiquei aguardando aqui, né? Como eu puxei de baixo para cima, foi que ficou a área de 78. Olha só, veio aqui e bateu na minha 78 da FIBO. Observe como... desculpa, não peguei 78, peguei na 70. Foi mais ou menos aqui, ó. Porque assim quando eu peguei, ela deu a retração. Então eu peguei aqui, na área de 70 da FIBO. Ela bateu, ela chegou a subir, e aí ela voltou na área, gerou aqui mais liquidez na área e veio, né, com mais força, quebrando a estrutura novamente, de baixa, e me dando um stop loss, né, me dando um stop loss de 100 pontos. Meu stop loss era de 100 pontos, eu estava posicionado um pouco abaixo, e aí ele me tirou, né, mais tranquilo. Magrela, foi errada a entrada? Claro que não. Nós tivemos tudo o que precisa para uma entrada de reversão. Eu tenho uma área de order block, eu tenho liquidez que foi gerada, eu tenho captura dessa liquidez, eu tenho quebra de estrutura e eu tenho, né, a volta na área, né, na área de order block aqui, ó, para fechar contratos, para continuar a alta. Mas o mercado simplesmente decidiu gerar mais liquidez, quebrou essa liquidez, quebrou a estrutura. Isso é normal. Normal. Não se frustrem pelo fato de você ter levado um stop, já que você você está seguindo todo o seu setup, né? O seu setup mandou você entrar, você entra. Se ele bateu tudo bem direitinho, você entra. E acontece sim do mercado ir buscar áreas mais abaixo. Nós temos order block mais abaixo, onde o mercado pode sim vir buscar esse preço, porém ele ainda se encontra numa área, né, de order block, ele ainda não quebrou. Foi quebrada a estrutura? Foi quebrada a estrutura, porém a order block ele ainda não passou, ainda está sendo respeitado. Então, aqui ainda é válido sim, né,
ainda é válido sim. Claro que se o mercado fizer uma quebra de estrutura, para poder você entrar comprado novamente. Tipo, o mercado vem aqui, né? Fizer esse movimento aqui, aí dá sim para entrar comprado novamente, né? Com o stop loss abaixo do último fundo. Já que aqui tudo é uma área de order block, ele vai gerar liquidez, né? Gera liquidez, aqui respeitando sempre fundos ascendentes, né? E aí o mercado captura a liquidez de cima, volta no reteste, numa área de reteste, e aí você continua comprando. Por quê? Né? Por que, Magrela, que eu posso comprar? Porque eu ainda estou dentro de uma área de order block. Agora, a partir do momento que ela quebrar, não. Aí nós não compramos mais, porque eu tenho áreas mais abaixo, e aí eu aguardaria o preço retornar nessa área. Né? Para mim aí sim fazer uma venda e trabalhar, né, a favor da tendência. Já que o mercado ainda se encontra com força vendedora, caso ele quebre essa order block. Se ele não passar por ela, se ele respeitar, então significa que todo dentro dessa área ainda existe mitigação a ser feita, tá ok? Sim, aí levei esse stop, ok, tranquilo, né, tranquilo. Hoje eu não opero mais, decidi parar somente com um stop mesmo, né. Ontem nós estávamos de olho nessa área, eu falei para vocês que houve a captura da liquidez, né? Houve a captura da liquidez, dessa liquidez aqui interna que foi gerada, capturou, tinha order block em mais abaixo, fez mitigação, subiu, porém ela não quebrou estrutura. Se nós observarmos corpo de vela, né? Nenhum corpo foi fechado acima do pavio, foi apenas pavio que foi lá em cima e voltou. Então, para mim trabalhar uma compra, ela teria que ter quebrado estrutura, de preferência essa aqui, pois já que ela gerou mais liquidez abaixo. Então, se ela tivesse quebrado essa estrutura, na volta nós trabalharíamos uma compra nessa área. Eu não comprei porque não houve a quebra de estrutura, né, para alta. Não houve, pelo contrário, o mercado quebrou a estrutura para baixo, né? Aí o que aconteceu? O mercado quebrou a estrutura, veio até a área de mitigação do preço. É isso que eu falo, pessoal, ó, tudo isso aqui é order block, então tudo isso aqui é a área de mitigação. Porém, eu não fiz mais entradas, mas o mercado deu sim oportunidade de entrada com entrada de day trade. Vamos lá aqui no DI. Olha só o que o mercado fez no final. Dentro da área de order block, que tudo isso aqui é uma área de order block, área de mitigação do preço. E o mercado fez o seguinte, ele veio, gerou, né, gerou essa liquidez aqui, em cima, tanto em cima quanto embaixo, veio com uma força, capturou liquidez, subiu. Magrela, quebrou a estrutura? Ainda não, né? Ainda não. Essa estrutura não foi quebrada. Porém, o mercado veio na área de order block que nós tínhamos aqui, ó, respeitou. Quando ele respeitou, significa o quê? Que eu tenho um novo fundo acima, né, do fundo anterior. E puxando uma fibra, eu tenho minha área de desconto do preço aqui em torno dos 50%. Né? Então, veio na área de desconto do preço. O que eu aguardo? Aguardo um candle fechar acima, né? Quebrando estrutura. Daqui agora sim nós tivemos a quebra de estrutura. E aí eu tenho esse novo ponto aqui, ó. Deixa eu colocar de branco. Eu tenho esse novo ponto. Um topo, o último fundo que foi gerado. E aí eu tenho a minha entrada. Order block. Nessa área, eu vou já mostrar, mercado veio 50% da FIBA, área de desconto do preço, né, e daria uma entrada aqui com stop loss aqui abaixo, e aí teria um takezinho aqui, né, vamos já medir aqui quanto a FIBA ficaria aqui, ó, desse último topo, onde ela voltou, vamos observar aqui, né, topo para esse fundo,
área de desconto do preço, 50% da FIBO, está aqui. Vamos observar quanto ele teria dado de take. Vamos lá. Prontinho. A área que foi puxada da FIBO foi essa, porque onde teve a quebra de estrutura. Ok, mercado veio nos 50%. Stop loss aqui num day trade seria de 50 pontos em média. Ficaria aqui, o stop loss abaixo do último fundo. E ele bateu aqui 100 pontos, né? 2 para 1. Então, você teria pego uma entrada linda de day trade aqui de 2 para 1. Né? Depois o mercado veio, gerou mais liquidez, né? Gerou mais liquidez interna, veio fazer um reteste na área, foi lá em cima, né? Gerou liquidez acima. Esse candle aqui, que fechou acima de toda a área, foi o candle não institucional, né? Não institucional, mas é um candle que ele quebrou, ele capturou a liquidez, né? Por que não institucional, Magrela? Porque não é um candle grande, uma imbalance, uma grande retração, entendeu? É algo pequeno. Você vê que ele veio aqui, simplesmente subiu, capturou a liquidez ali discretamente, né? E aí desceu, quebrando estrutura. E aí ele começou a respeitar 50% da FIBO, quebrou estrutura, 50% da FIBO, quebrou estrutura, 50% da FIBO, não quebrou, gerou liquidez, ficou aqui, gerou liquidez mais acima, né? Quebrou estrutura, voltou na área de liquidez, né? E continuou a queda. Mas aí o fluxo ficou totalmente de baixo, né? Aqui nessa área, eu não considero isso aqui institucional. Porque tudo isso aqui para mim é liquidez, né? Tudo isso aqui para mim é liquidez. Que o mercado veio foi gerar mais liquidez. Só que a partir do momento que eu tive esse candle, né, fechando, o corpo do candle fechando acima de todos, e olha, nem tinha observado, mas olha só, o mercado veio simplesmente nessa order block aqui, ó. Nessa order block aqui, o corpo veio, aí sim, né, veio nessa área aqui, que já era uma área de mitigação, que já tinha sido retestada várias vezes, então gerou mais liquidez. Era muito provável que o mercado simplesmente, né, continuasse a subir, já que aqui era liquidez. Mas às vezes acontece o seguinte, o mercado gera liquidez e ele não captura agora, simplesmente ele vai deixar essa liquidez aqui, vai buscar de interesse que ele tem mais abaixo, para depois ele vir e capturar essa liquidez. Isso também acontece, né? Então no futuro o mercado tende a vir capturar essa liquidez que ele deixou aqui em cima. Mas aqui teria dado oportunidade, isso dentro da área de order block, da área de mitigação, né? Que é o que aconteceu aqui, né? Que ainda está acontecendo, que ele ainda não quebrou. A partir do momento que ele quebrar essa área, aí sim a gente começa a trabalhar a venda, ok? Começa a trabalhar a venda porque vai ter a quebra de estrutura, né? Vai ter a quebra de estrutura. E aí é só aguardar, né? A área de desconto do preço, puxa a FIBO para trabalhar. Ó, houve agora, né? A área de desconto do preço, então daqui para cima dá sim para trabalhar. Vamos esperar o mercado voltar para puxar a FIBO. No caso, como ele está descendo, deixa descer. Pois tem áreas mais abaixo também, que seria essa aqui, que pode acontecer sim o movimento que eu estava esperando na área de cima. Tipo, o mercado vinha aqui, faz mitigação, né? Quebra a estrutura. E aí trabalha a compra. Até essa área aqui, onde nós temos contratos em aberto, né? Mas no momento que o mercado se encontra aqui, né, já indo buscar a próxima área, não fazemos nada. Aqui tem que aguardar o mercado sentir a área, né,
gerar liquidez, capturar liquidez ou fazer a mitigação e simplesmente quebrar a estrutura e começar a mostrar padrão de reversão. Igual ele fez aqui, porém ele não, né? Igual ele fez aqui. Quebrou a estrutura, porém ele não continuou a alta para capturar a liquidez acima, né? Ele não continuou, foi buscar áreas mais abaixo. Então vamos aguardar esse movimento acontecer lá embaixo. Né? Esse movimento acontecer aqui embaixo. Menino, que desenho horrível. Fazer com a seta. Simplesmente fazer a mitigação, né? Quebrar a estrutura. Né? E continuar a tendência de alta. Ou ele vir aqui. Gerar liquidez nessa área. Capturar liquidez. Quebrando a estrutura no reteste. E continuar alta ou fazendo a mitigação no futuro. Lembrando, se tem reteste, não é mitigação, é liquidez. Então, ou fazendo, quebrando a estrutura e vim fazer a mitigação da área. Para trabalhar até a área mais acima. Vamos aguardar, ver o que ele faz, o que ele reage aí nessa área, né, para trabalhar a compra. Vamos colocar aqui no 15 minutos para mostrar o motivo, né, de eu estar procurando compra nessas áreas. Para deixar bem claro. Por que eu procuro compra nessas áreas? Eu procuro compra nessas áreas porque simplesmente o mercado gerou liquidez interna, capturou liquidez, né? Veio, fechou contratos dessa área, né? Fechou contratos dessa área, porém, né? Eu tinha contratos em aberto em áreas mais abaixo. Em áreas mais abaixo, em times frames menores, que o mercado ainda não tinha vindo fazer a mitigação dessa área. Então, tudo isso aqui, né, dos 50%, dessa área aqui, são áreas onde o preço tende a fazer a mitigação para voltar para essa área aqui de cima, que é onde eles têm contratos em aberto, e voltar para a tendência de alta. Né? Porque o mercado na macro, nós sabemos que ele se encontra em uma tendência de alta. O que o mercado está vindo fazendo nessas áreas é a mitigação do preço, para continuar a tendência de alta. Vocês lembram que ontem eu falei para vocês que o mercado na macro ele se encontra em tendência de alta? Né? O mercado ele se encontra em tendência de alta. O que está acontecendo aqui é uma distribuição. O preço está acumulando aqui para fazer uma distribuição do preço e continuar alta. Porque o preço ele não simplesmente ele não sobe e sobe, não. O preço ele vai subindo, aí ele vai fazendo acumulações, aí faz aqui uma redistribuição, né? Aí continua a alta e faz de novo, né? O preço vai fazendo esses movimentos. E já que ele fez aqui, fechou os contratos aqui embaixo e já veio, né, tendo corpos de candle acima, ó, o mercado se encontra em tendência de alta. Olha só, topos ascendentes, né, topos mais altos do que o outro, então eu tenho uma tendência de alta. O que o mercado está vindo é fechar os contratos dessa área, né, que se encontra em aberto ainda, nessas áreas um pouco mais abaixo. Agora, se ele quebrar esse fundo, ó, se ele quebrar esse fundo aqui,
aí muda. Aí nós deixamos de estar trabalhando, né, a procurar movimentos de compra, né, no diário, para trabalhar abaixo. Claro que dá para surfar todo o movimento até em cima, mas quando ele chegar numa determinada área, tipo 50% das 100 bells, eu posso continuar trabalhando queda, porque ele já vai ter superado o fundo anterior. Vamos trabalhar essa alta, porém quando chegar em certas áreas de desconto do preço da FIBO, né, a gente vai começar a trabalhar a venda, porque eu vou ter uma quebra de estrutura. Tá bom? Aqui, ó, é uma liquidez, né? Se você analisar bem, aqui é uma liquidez interna. E aí acontece a quebra da estrutura, captura, depois vai lá em cima, fecha contratos, para depois ele vir aqui fechar contratos nessa área de mitigação também. Ele vai passar um período nessa área aqui, nessa distribuição. Ele não vai sair daqui agora, não. Né? Vai dar pra gente estar trabalhando tanto a compra quanto a venda. Mas se ele quebrar esse fundo, aí a gente, nessas áreas, a gente começa a predominar a venda quando o preço chegar, porque ele vai ter quebra de estrutura. Vamos lá. Aqui numa hora. Magrelé essa order block aqui. Essa order block aqui que nós tínhamos. Essa order block nem se conta, né, pessoal? Por quê? Porque o mercado já tinha voltado aqui nos 50%, né? Já deixou o pavio aqui abaixo. Ou seja, isso aqui já estava fechado. Por isso que o mercado simplesmente passou direto dessa área. Agora essa aqui não. Essa área aqui se encontra em aberto. Vamos já achar ela aqui no timing. Ó, essa aqui se encontrava né? Essa order block aqui, que era que eu estava trabalhando num time menor, né? Eu tinha order block aberto nessa área. Vamos achar ela aqui. Prontinho, tá aqui ela. Tá aqui ela. Né? Tem a de 1 minuto, eu vou ter a de 3 minutos também. Que seria mais ou menos. Eu deixei marcada essa área aqui. Né? Entre 5 a 1 minuto. Por quê? Porque o preço simplesmente engolfou tudo e não retornou. Então, tudo isso aqui era uma área. Que é justamente essa área aqui que o mercado, né, fez a quebra de estrutura. Aqui, desculpa, aqui em cima. Justamente onde o mercado fez a quebra de estrutura, já que ele tinha gerado a liquidez, veio na área, né, quebrou a estrutura e aí eu entrei nesse ponto aqui. Aí o mercado veio, né, quebrou, passou da order block, simplesmente estopando. E a próxima área que tem seria essa área aqui, vamos trabalhar, né, aguardar o preço se movimentar para pegar uma compra. Claro que pode acontecer, deixar bem claro que pode acontecer o seguinte, ó, gerou liquidez interna, né, capturou a liquidez interna, ok. Agora pode acontecer esse movimento aqui, ó, quebra de estrutura e o mercado vir nessa área aqui. Você pode fazer a compra aqui também. Por mais que eu tenha essa liquidez abaixo, mas eu vou ter uma quebra de estrutura. O que nos faz achar que o preço vai subir é a quebra de estrutura. Os pivôs, né? Pivôs de alto ou de baixo. Então, quando eu tenho, significa que eu tenho força compradora naquela área. Aí sim a gente trabalha essa compra. Tá ok?
Mas só se tiver a quebra de estrutura, senão aguarda a quebra de estrutura mais abaixo. Mas só fazemos compra quando tiver a quebra de estrutura. Então, pessoal, né? Vamos aguardar. Por mais que eu tenha o stop, né? Tenha feito meu stop do dia, né? Tenha tomado meu stop do dia. Mas sempre é bom você ficar de olho no gráfico. Você faz novas marcações só a nível de estudo e ver para ver como é que fica, né? A área que você marcou, se suas análises, né, vem batendo ali acima de 50% de assertividade. Lembrando que quem controla tudo é o gerenciamento, né? Quem controla tudo é o gerenciamento. Se você não tem um gerenciamento, então você tá igual uma barata tonta, né? Então tem que ter um gerenciamento. Magrela, mas que dica de gerenciamento tu dá? Vamos lá, para um iniciante, né, eu recomendo que faça uma operação por dia. Nem eu ia dizer entre uma ou duas, mas para não deixar muito estressado, faça uma operação por dia. Você vai fazer uma operação por dia, escolha analisar entre um ou dois ativos, para não ficar muito sobrecarregado. Você utilize uma entrada e trabalhe em 2-1 ou 3-1, de preferência 2-1, porque quanto mais pontos a buscar, mais difícil fica, tá bom? Então trabalhe 2-1, ou seja, a cada 100 pontos que você colocar de stop, você vai colocar 200 pontos de take. E siga esse gerenciamento durante 30 dias, na verdade 22 dias, que é um mês, né, os dias úteis. Então, você siga esse gerenciamento. No final do mês, você vai ver, você vai notar que se você não terminar positivo, mas pelo menos você não vai ter quebrado, né? Por quê? Porque você tem um gerenciamento que controla a sua perca, tá certo? Então, siga esse gerenciamento, 2-1, uma entrada por dia, 100 pontos de stop. E siga isso, faça isso todos os dias que você vai ver o quanto você vai ter resultados positivos. Magrela, e o valor da conta? O valor da conta, se você tem uma conta de $20, você vai dividir esses $20 pelos 20 dias, né? 20 dias, 22 dias, dependendo do mês, da quantidade de dias úteis. Você vai dividir no mês, aí você vai saber quanto fica o seu stop diário. E aí você segue esse stop diário. Regula o lote para ficar dentro do seu stop. Tá ok? Pois é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa análise de hoje, né? Eu ainda não estou aguardando venda, eu estou aguardando compra hoje, sim, nessas áreas. Só abaixo o mercado me mostrar, né, que quebrou a estrutura para a gente estar trabalhando compra. Então hoje eu espero compra nessas áreas aí, tá ok? Beijos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comenta aí embaixo se você gostou ou não gostou. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Beijos, siga gerenciamento.